a história de alguém vai ajudar muita gente. Sempre. Então acho que é importante falar. Quebrar o mito da coisa, né? É exatamente o grande motivo de eu estar aqui, é exatamente esse. Tô expondo? Tô, mas e daí? Tipo, alguém tem que expor, alguém começou a expor pra tudo isso acontecer, pra todo esse conhecimento um dia chegar a vigorar e ajudar tantas pessoas. Então, se puder ajudar alguém, esse é o objetivo. E aí, cagadores e cagadores de regra, hoje estamos aqui com um episódio especial sobre saúde mental. Ainda não demos o nome desse episódio, o nome desse programa também, que a gente vai colocar debaixo do guarda-chuva do Cagando Regra. E quem fala com você aqui é o Macoabe. Também temos aqui nossa convidada especial, a Gabriela. Silvestrini, né? Sim, senhora. Estudante de psicologia, fazia psicologia comigo. E também temos o psicólogo aqui, Pablo Teles. Pablo é psicólogo social, né? Faz um trabalho social. Isso, trabalho atualmente num CTA, né? Um Centro Temporário de Acolhimento para a população de rua, mas às vezes imigrantes também. E hoje a gente criou esse episódio especial, que vai ser um programa dentro do Cagando Regra, que é sobre saúde mental, por um simples motivo que está todo mundo doente hoje em dia. Então eu trouxe alguns dados aqui só para a gente colocar em pauta, que é que 9% da população mundial está com algum transtorno mental. No Brasil tem um dado aqui pela OMS que tem mais de 80% de pessoas com ansiedade e depressão ou depressão. E tem um levantamento feito pela Vitude, que é uma plataforma online voltada para a saúde mental, que aponta que 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo e 59% se encontram em estado extremamente severo de depressão. Então o negócio está bem ruim pro brasileiro ainda. E hoje eu queria falar sobre a história da Gabi. A Gabi está numa jornada aí com relação à saúde mental dela. E Gabi, eu queria falar primeiro, Gabi, se você me permite, como que eu vejo a Gabi, que eu acho que é legal. A Gabi pra mim foi as melhores pessoas que eu conheci na faculdade, a gente se deu super bem. A Gabi é uma pessoa doce, educada, organizada. E ela tá rindo aqui em silêncio. Nunca me chamaram de doce na vida. Ela é muito calma. E quando eu fiquei sabendo que ela ia sair da faculdade pra cuidar da saúde mental, pra mim foi uma surpresa. E é por isso que depois de um tempo que a gente não se via, acho que faz 1 ano e pouco, ou 2 anos? 2 anos. Então eu resolvi chamar ela, foi uma oportunidade pra gente voltar a se falar e conversar um pouquinho sobre esse ato que a gente teve. E Gabi, por que a gente não se viu nesse tempo aí? Bom, tô numa saga, né, de recuperação por conta de um transtorno que eu tenho, que chama transtorno dissociativo, e é uma luta desde criança, basicamente, né, assim como muitas pessoas, que inclusive é o grande objetivo de eu estar aqui. Eu penso que muitas vezes se evita falar sobre a questão de saúde mental por preconceito, por desconhecimento, e através de vivências e trocas que a gente descobre que muitas vezes a ajuda principal, um acolhimento maior de um amigo que precisa estar do lado. Só que muita gente não conversa muito tanto sobre isso em questão de sociedade, por receio de talvez perder um emprego, de talvez ter julgamentos de amigos, familiares, relacionamentos, por conta de um sofrimento interno que se tem. Que muita gente tem, né? Muita gente tem, até como o Marco falou, mais de 80% da população sofre ou com depressão, ansiedade, ou quando não, os dois juntos, que é ainda mais complicado. Então nesses 2 anos, principalmente, que foram os mais complicados, eu tô na descoberta de como conviver com esse transtorno tendo uma vida saudável, porque não é porque a pessoa tem alguma coisa em questão de saúde mental, seja psicológica, seja bioquímica, que ela não pode ter uma vida plena e feliz. Um não tá vinculado ao outro. Eu acho que é importante falar que as pessoas que têm transtorno mental, que são muitas, têm por diferentes motivos. E se a gente convive em sociedade, a gente convive com pessoas que têm. Claro. Certamente. Então, se você sai de casa, você vê pessoas que têm, e a maioria das vezes você não sabe.
porque as pessoas justamente têm esse medo de estigmatizar ele mesmo, né? Então, é muito louco. Acho que o único jeito de você não se esbarrar com alguém na rua é se você ficar dentro de casa, mas aí você acaba se enquadrando em algum transtorno, porque você se isola do mundo, né? Sim, no Japão é muito comum isso, se chama hikikomori. Sim, eu já ouvi. As pessoas que ficam em casa durante 20, 30 anos e os pais vão alimentando ele como se fosse prisão. Dão comida na porta, o pessoal abre e pega. Só que é uma prisão voluntária, né? Entre aspas. Na prisão voluntária. Às vezes nem toma banho, não sai de casa mesmo. E Gabi, me conta um pouquinho como que começou a jornada lá atrás, ou se começou faz 2 anos, né? Começou com 18 anos, que eu fui percebendo que eu tinha alguns comportamentos que não eram muito comuns, assim, tipo... Às vezes passava a noite em claro, queria faltar na escola no dia seguinte, ou na faculdade depois. Tinha uma tristeza incomum, tinha a ideação suicida, que eu vou falar abertamente, porque é um assunto que sempre que fala alguém fica assim, né? Alguém já vai pra trás, já... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, a menina vai se matar amanhã. E não é bem assim que a vida funciona. Mas foi principalmente por conta da ideação, eu resolvi procurar ajuda, porque eu falei, bom, eu achava que era normal, eu achava que todo mundo pensava nisso todo santo dia. Até descobri que não, né, conversando com uma pessoa ou outra, assim, alguns amigos mais próximos. Você viu que não bateu alguma coisa, soou estranho? Ali não tava muito nos conformes, e foi a primeira vez que eu tive diagnóstico de depressão. E aí, isso foi com 18 anos, tô com 29 agora. Você foi diagnosticada por quem? Por um psiquiatra, né? Psiquiatra, na época. Eu fiz... Aí entra naquele erro que, por favor, não façam. Quem sofre com saúde mental, não faça isso. Cagar a regra número 1 do dia. Começou um tratamento, continue. Porque é muito comum, às vezes, quando começa o tratamento medicamentoso, principalmente em casos de ansiedade ou depressão mais leves, que são os mais comuns, parar no meio. Acha que tá bem, parou, sem falar com o médico, sem fazer desmame da medicação. Deu uma pequena melhora ali já. Sem fazer uma terapia para reverter o que gerou aquele quadro, e o resultado é uma piora. Sempre vai voltando pior, que foi exatamente o que aconteceu com a minha pessoa. Fui piorando até chegar ao ponto que chegou 2 anos atrás. Ô Gabi, aos 18 anos você percebeu que tinha algo estranho, que não tava batendo com os outros, mas olhando para trás dos 18, você via isso presente, ou foi por ali nos 18 que, não sei, começou a aflorar um pensamento diferente, alguma emoção diferente? Eu já sabia que eu era estranha, por assim dizer, desde sempre. Porque desde a infância eu gostava de assuntos mórbidos, tinha um certo bucolismo, assim, gostava de, até em questão de literatura e de arte, gostava muito do que era triste, né, por assim dizer, e não só por conta da estética, mas por uma identificação. Só que quando nós somos novos, nós não entendemos por que aquilo está acontecendo. Então, eu fui ganhando noção, né, até... A formação da própria identidade foi muito em cima disso. Eu só percebi como era fora do eixo, teoricamente, né? Porque se 80% das pessoas sofrem, talvez não seja tanto aí, assim. Né? Que até o momento era fora do eixo, quando eu percebi a intensidade e a diferença de visão de futuro, porque eu não pensava em um futuro. Eu pensava, bom, amanhã talvez eu já não acorde. E todo dia era, espero que amanhã não acorde. Olha, eu podia muito bem dormir e sumir só. Ou não ter nascido, eram pensamentos que eu jurava que eram recorrentes em todas as pessoas. Mas sempre fui mais quieta, mais na minha. Geralmente crianças são, né, ativas e tal. Claro que tem diferenças de personalidade. Mas você chegava a pensar no futuro? Ou o futuro era muito curto pra você? Era curto, sempre foi curto. Sempre foi 30 anos, pra mim passar dos 30 é exagero. Tudo bem as pessoas querem viver até 80, mas pra mim 30 dá tempo de fazer tudo que eu queria. E cá estamos quase com 30. Fez tudo que você queria? Nem perto. Tem tempo ainda vai ter tempo. E Gabi, depois você fez esse primeiro tratamento, aí você parou depois de uma pequena melhora. Sim, foi isso? Sim. E o que aconteceu depois? Eu comecei a piorar de novo na faculdade, eu tenho uma relação não muito saudável, não tive, né? Hoje em dia é um assunto bem resolvido, mas eu não tinha uma relação muito saudável com relacionamentos amorosos, entrava e saía de de uma forma muito conturbada. Então foi somando a pressão por esse período, né, eu diria de uns 17 até uns 20 e poucos anos é muito complicado, porque é começo de carreira, a gente sai da fase
quase criança para adulto, do nada, assim. Tipo, Sim, se joga ali, né? bateu os 18 anos, agora você pode beber, você pode tudo. Mas não tem experiência suficiente para aquilo, né? Uma transição muito rápida. Você tem que tomar uma decisão que, teoricamente, é pro resto da sua vida. Com quem você vai trabalhar, se sustentar, com quem você vai se relacionar. Ninguém te preparou pra isso, né? Nunca, nunca. E nesse período, a pressão em cima, eu escolhi uma, né, a área correlata com a do Maco, né, de audiovisual, mas não me dei bem, então começou a pressão de não conseguir trabalho, relacionamentos conturbados, questões familiares mal resolvidas da infância, e o bicho foi pegando e fui começando a piorar. Eu tive acho que mais 2 ou 3 vezes que eu fiz tratamento de novo, até a piora, de fato, que foi 2 anos atrás. E, Gabi, você percebeu que você mesmo foi mudando desses, sei lá, 10 anos pra cá? Sim, sim, porque o sofrimento das duas, uma, ou derruba de vez, ou faz crescer, né? Porque na vida, se a gente não lida com frustração, não lida com a dor, você simplesmente não vive. Sim. Então, foi uma fase de um amadurecimento, um crescimento e reconhecimento pessoal muito grande, porém de... Criar uma casquinha ali, né? Sim, um lance de preservação, assim, de me enfiar numa bolha pra não sofrer mais, muito, muito grande, que é outro erro que muitas vezes se comete, né? Não adianta, é lógico que o momento solo, o momento de solitude, aproveitar a si mesmo, é interessante, porém é necessário ir um pouco pra vida dentro do que se aguenta, né? Dentro de uma orientação profissional para quem está em uma situação mais complicada, mas ir vagarosamente voltando para a vida, porque senão aquele quadro vai se perdurar muito mais do que precisava. Você se falou sobre a palavra derrubar. Você se sentia derrubada quando acontecia essas crises? Ou você é um humor constante, assim, você? Até os 26 para 27 anos eram altos e baixos, assim, muito, muito forte, né? Tava muito bem, eu tava muito, muito, muito mal, caída, por isso que eu uso o termo derrubar. Mas de 2 anos pra cá é mais constante. Passei 1 ano e meio, né, praticamente zerada na vida, em off de tudo, e de uns 6 meses pra cá, numa estabilidade emocional e psicológica muito superior. E você consegue falar pra gente como é que era essa rotina quando você tava derrubada? Como é que era o seu dia a dia nesse período? Bom, não é uma coisa muito simpática, mas era basicamente acordar chorando, comer chorando. Eu tinha ansiedade junto com a depressão, meu transtorno, então eu passava mal várias vezes, tinha que correr pro banheiro porque ia acabar, né, chamando o Hugo. Não vou usar a palavra específica porque não precisa, por de tão atrapalhada que tava assim a mente. E sentava pra chorar de novo, e tentava conversar com meus pais, e depois ia pesquisar formas de sumir do mundo, e depois ia dormir capotada de remédio. Foi isso durante praticamente 1 ano e meio. Eu só queria entender, como que é acordar chorando? É literalmente, bom, ou se tem pesadelos, né, pelo menos que foi A sua comigo. mente já fica confusa durante o sono. Exatamente, não para nunca, nunca, nunca. Então você sonha com formas de dar fim à própria vida, ou sonha com aspectos da vida que não se está feliz, ou tem pesadelos de algo acontecendo com as pessoas que você ama, sempre muito pessimista, assim, sempre por um viés negativo do que pode se acontecer e do que quer ser feito consigo mesmo. Os seus pensamentos, eles estavam, dizer, grudados em coisas negativas. Exatamente. Tá. Exatamente. E era o tempo inteiro, no máximo, ou conversando com pessoas que passavam a mesma coisa, tentando uma relação de interajuda, o que infelizmente no meu caso não funcionou, ou pesquisando sobre o tema, né, tipo, lendo sobre a parte teórica do que eu tinha, de tudo que falaram que eu já tive, ou... Você já teve quantas coisas, de acordo com... Quantos diagnósticos, Quantos né? diagnósticos? 5 ou 6, depende do ponto de vista. Depende do psiquiatra. Depende do médico. Passei por tudo que é médico também já, então eu tô no 6º, que agora finalmente parece que a coisa toda estabilizou, assim. Finalmente. Mas é uma coisa que é triste, mas é algo que acontece muito, é demorar pra achar o que tá te causando ali, o que é, né? Eu já conversei, eu fiz um documentário sobre pessoas com depressão também,
E eu via que, pô, as pessoas às vezes demoram 10, 15 anos pra falar, pô, é agora, sabe? Agora eu acho que eu encontrei alguma coisa, uma solução, um caminho. E esse documentário é sobre suicidas sobreviventes também. Então, e as pessoas... Você via muita gente... É engraçado isso, né? Que o suicida... Muita gente fala que o suicida... é porque a vida tá horrível... mas são 1 milhão de motivos e às vezes o horrível dele não é o seu horrível. Sim. Então é muito pessoal isso, o que leva, né, a pessoa a tentar o suicídio. E Gabi, me fala um pouquinho sobre esses diagnósticos, se você percebeu que realmente não tinha nada a ver no início, ou se foi realmente filtrando durante o caminho. Bom, o primeiro que eu tive foi aos 18, né, foi a depressão, todas as aspas do mundo, mais comum, né, num quadro nem muito leve nem grave, que na época foi condizente, os de depressão foram condizentes, porque já chegou a esse ponto. Na sequência, uma psiquiatra relativamente boa, foi a única que uma das únicas que acertou na medicação na época, me diagnosticou com distimia, que é um tipo de depressão mais leve, ela não é tão intensa, a pessoa não chega a parar a vida como um todo por conta desse transtorno, porém é até conhecido como transtorno do mau humor crônico, que a pessoa sempre aparentemente está meio rabugenta, meio reclamona. Então é um tipo de depressão leve e crônico, provavelmente pro resto da vida. Aí eu comecei a piorar de novo, veio a questão da bipolaridade como suspeita. Durante mais um período do começo do ano passado, suspeita de borderline, depressão profunda na sequência, e agora, finalmente, que seria o sexto, né, que depressão passou 3 vezes aí na história, agora, finalmente, eu tô de transtorno dissociativo, que engloba todos os sintomas que eu tive ao longo da vida, com quadros de depressão no decorrer da minha história. Então, quando você tem um diagnóstico, você quer se apegar àquilo para saber o que fazer. Sim. Porque se você tem se nome, conhecer, né? Se tem nome, você pensa, ok, então, tipo, tem medicação XYZ, tal tipo de terapia, tal tipo de atividade que pode ajudar, se é depressão, atividade física para aumentar a serotonina, ou se é ansiedade, um relaxamento, enfim. Quando você tem um nome, você pelo menos tem um caminho ali para percorrer. Dá para criar uma estratégia, né? Exatamente. E o que você acha desse caminho que você traçou, de fazer esse zigue-zague, essas voltas e de repente... depois de 10 anos você fala, pô, agora acho que achei. O que você sentia? Fala, pô, agora falaram que é isso, mas aí depois de algum tempo, não, é outra coisa. Qual o efeito o que do você diagnóstico, sentia? né? Porque o diagnóstico ele é muito forte, né? Sim. Bom, o diagnóstico pode definir sua vida toda, né? Até arrepiou aqui de lembrar das experiências, porque depressão, depressão na teoria tem cura, né? Apesar de ser muito comum ocorrerem episódios ao longo da vida de quem já sofreu com isso, teoricamente tem cura, na teoria. Só que tanto a bipolaridade quanto o transtorno borderline não. Então, quando trombei com isso, são 2 transtornos muito complicados de se lidar no dia a dia e das pessoas em torno, das pessoas que gostam daquele ser que está sofrendo também é. Então, quando eu trombei com esses 2, foi... É uma sentença ali, né? Foi desesperador. Principalmente o borderline, que o preconceito em relação a quem sofre é muito maior pelas características que o comportam, né? Então, quando veio o transtorno dissociativo, eu saí chorando de felicidade da sessão por ser alguma coisa que tem cura de origem psicológica, ou seja, terapia só. Eu faço tratamento medicamentoso acompanhando pela intensidade das crises que eu ainda tenho. Porém, o fato de saber que dá pra lidar e talvez não seja pra vida toda é reconfortante. Mas mesmo sabendo que seja pra vida toda, quando você se sente enquadrando, é quase como se o médico, o psicólogo, né, quem tá acompanhando, os familiares estivessem te acolhendo de verdade. E isso é principal, assim, pro tratamento. Mas então, você estava falando dos seus diagnósticos, você acha que esse diagnóstico teve um efeito no entorno, no social mesmo? Eu penso muito, por exemplo, em um jovem de 16, 17 anos que costuma passar boa parte do dia em casa, às vezes tem um humor de tristeza mesmo, um pouco como você falou. Só que aí os pais olham para aquele jovem e falam, não, você é um vagabundo, você não tem objetivo, porque às vezes o pai não tem
o mínimo de conhecimento, né? Mas aí ele vai num psiquiatra, ele vai num psicólogo e fecha ele um diagnóstico, depressão, que seja. Isso às vezes costuma mudar como esses pais olham para essa criança, às vezes como os amigos olham, né? Um diagnóstico pro bem e pro mal tem um pouco desse poder de inclusão, né? Ou às vezes de exclusão, depende muito do diagnóstico e do momento. Bom, na questão da minha vida pessoal foi muito positivo, porque meus pais, felizmente, são pessoas bem esclarecidas e meus amigos também, de uma forma geral, então eu sempre tive um suporte muito grande, mas infelizmente tem pessoas que não passam por isso, né? Tem pessoas que a família começa exatamente a estigmatizar ainda mais por saber que possivelmente a pessoa tem aquela doença ou aquele transtorno X. Mas pra mim foi uma mudança de paradigma pessoal muito grande, assim, muito grande. Foi um pouco complicado na questão de carreira. Eu passei por chefes bem complicados, assim, ao longo da vida, né, abusivos emocionalmente, um quase abuso, não chegou a ser físico, mas um abuso psicológico também. Então, tudo por conta de não saber que eu tinha alguma coisa que me tornava um pouco mais frágil em determinados setores da vida. Então muda muito o fato de você ter ciência e poder explanar para alguém com quem realmente se importe contigo, eu tenho tal e tal coisa, então pode ser que eu aja de tal e tal forma. Se eu estiver em crise, e você estiver comigo, faça X, Y, Z pra melhorar. Ou não faça X, Y, Z. Porque muita gente não sabe lidar com alguém que tá numa crise depressiva, ansiosa, numa crise esquizofrênica, a crise que for. Não é algo fácil e a maioria das pessoas não tem a menor noção do que fazer. A menor. O que eu acho legal de você falar isso é que, como tem muita gente que tem transtorno, tem alguma coisa que incomoda ela, e como as pessoas não falam sobre isso, às vezes a gente acha que a pessoa está sendo alguma coisa, vamos dizer assim, tá chateada, ou tá sendo ignorante, ou tá sendo grossa, ou sem educação, mas provavelmente ela tá sendo isso por causa de alguma coisa. E eu acho que essa falta de estado constante empático das pessoas faz com que a gente acabe sendo grosso com essa pessoa, ou não tratando essa pessoa como ela deveria ter sido tratada, no seu caso, tratada com respeito no ambiente de trabalho, né? Mas o contexto da coisa, né? Quando você explica, quando a pessoa tem conhecimento do que se trata, um pouco dos sintomas, você contextualiza o comportamento solto. Porque eu acho que no ambiente de trabalho, tem muitos ambientes de trabalho que valorizam o funcionário que chega fazendo continência, né? Falar, o que você quer, senhor? Né? Só espera a ordem. E tem muita gente que não funciona assim, muita gente que você tem que conversar de outra maneira, né? É o que a gente falou no episódio sobre o bom gestor, né? Você tem que entender que tipo de funcionário você contratou, né? E não é por causa que ele tem um transtorno mental que ele vai ser pior que os outros. Aliás, talvez isso gere novas perspectivas, novas sensibilidades dentro do trabalho, né? Pode ser até melhor que outras pessoas em alguns segmentos, exatamente por ter uma perspectiva diferenciada do que as pessoas, entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas, tidas como os normais ou teriam o comportamento desejado. Aliás, que o normal tem uma falácia absurda, né? Normal é ilusão bem construída pra vender alguma coisa. Exato, é um bom mentiroso. É um pouco de vida triste, eu fico imaginando, né? Você pensa uma pessoa normal, tipo, que vida de merda, com perdão da palavra, que essa pessoa deve viver, né? Uma vida sem graça, sem grandes emoções. É uma vida que tenta suprir as expectativas dos outros do que é o normal. E nunca acaba sendo ele mesmo, né? Tem uns autores que falam, que eu acho muito interessante, que a normalidade é uma doença como outro qualquer. Só que porém ela é incurável. Que a pessoa tem essa ideia que ela tá onde ela deveria estar. Então ela nunca sai dali. É muito interessante. Ai, legal, hein? Legal. Define muita gente, infelizmente. Infelizmente, mas é isso. E Gabi, você estava comentando um pouquinho da sua carreira. Me fala um pouquinho como que esses diagnósticos de transtornos afetaram as suas decisões na vida. Que a partir desse local, desse lugar que era esse diagnóstico, você tinha que falar, não, então é possível isso, ou é possível aquilo, vou por esse lado. Como que você pensava assim? Bom, em questão de carreira não afetou tão diretamente assim, porque a parte pior, né, de tudo que eu vivi foi mais recentemente, quando na teoria eu já estava com uma carreira formada, que nunca se formou de verdade, né? Ainda não cheguei num ponto que eu possa dizer que sou bem sucedida nesse aspecto da vida.
Então nunca afetou diretamente. O que afetou foi no dia a dia. Eu tenho um pouco de dúvida se isso é relacionado com formação de identidade ou se tem a ver com transtorno também, porque muita gente que tem depressão acaba sendo um pouco mais passivo, mais submisso por medo de se colocar, por medo do que os outros vão pensar, por medo de se expor. Então, em muitos momentos ao longo da vida que eu deveria ser assertiva, não fui. Inclusive, eu passei por um trabalho que eu prefiro não citar nomes, né, porque o meu chefe é relativamente conhecido, que eu fui assistente geral numa produtora de pequeno porte, fazendo desde captação de imagem à produção, assim, fazendo um pouco de tudo para aprender a rotina de trabalho ok, o trabalho em si, os colegas de trabalho super tranquilo, porém o dono da produtora, meu Jesus amado, assim, eu saía de lá todo santo dia chorando, todo santo dia. Chegava lá tremendo, assim, imaginando o que eu ia fazer de errado de novo. Então, nessas situações que a culpa é sua, né, de fazer coisa errada, né? Então, acho que quem sofre e não sabe ainda lidar, se coloca nesse tipo de situação um pouco mais fácil. A gente sabe, né, que o mercado de trabalho, até vocês já falaram aqui, né, sobre questão de chefes, é bem complicado, é bem corrosivo de uma forma geral, assim, é difícil encontrar um gestor decente. Esse trabalho autônomo no Brasil é mais complicado ainda, então... Até porque eu acho complicado o trabalho autônomo, porque não existe regra. Regra é que é o dono que vai criar. É a dinâmica, a cultura da empresa, né? Então, não existe alguém para falar, isso aí tá errado. Que a primeira pessoa apontar isso, vai ser apontado à rua pra ele, né? Então, é muito engraçado que não, eu já trabalhei numa produtora também, que praticamente não havia trabalho. Na época que eu entrei. E por que me contratou se não há trabalho? E o pessoal lá dentro da produtora fumava muita maconha. Aí eu fui me demitir, o cara estava travado. Eu acho que ele não lembra de ter me demitido. Tão travado que ele tava. Ele no outro dia ele falou, não vem trabalhar hoje? Eu falei, eu não tô aprendendo nada. Sabe, o esquema que eles tinham feito lá é a cada trabalho que entrava, ganhava. Pô, tô aqui um mês, não tem trabalho nenhum. Então, mas tinha que ser assim, né? Que se eu tô pagasse fazendo um salário, falia o negócio. Valeu, obrigado aí pela experiência que não contou com nada, mas tô indo embora. E isso que é engraçado, porque as pessoas acho que não se preocupam em entender como tratar o ser humano. Que é uma coisa que devia nascer com a gente, né? Sim, teoricamente. E no trabalho, quando a pessoa ganha um pouquinho de poder, ela revela, né? Como que ela realmente trataria o outro ser humano, né? Claro. E por isso que surge tanto vilão, assim, né? Eu queria falar também como que a depressão é o transtorno mental que mais incapacita em todo mundo. Tem 300 milhões de pessoas com depressão diagnosticada, né? No mundo, que é um bocadinho, dá o quê? 5%? Acho que dá algo assim, né? Eu acho que é por aí, muita gente. A depressão afeta mais mulheres do que homens. E também, bom, só para falar um pouquinho o que é a depressão. No DSM, que é o livrinho de doenças da psicologia. A Bíblia, né? A Bíblia da psicologia. De cabeceira. Para você que não é psicólogo, para você falar que tem depressão, você tem que dar um checkzinho em algumas coisas. Sim, tem alguns sintomas, né? Aí você tem normalmente 2 escalas de sintomas, você tem que completar, sei lá, 3 da primeira escala, mais 2 desse, aí você fecha. Exato, é uma conta matemática, vamos dizer assim. Sim, é algo que eu tava até brincando no começo, que daqui a pouco eles vão configurar o Excel pra fazer essa conta. Você faz seu próprio diagnóstico. Sim, você tica os sintomas, ele vai lá e pesquisar e ele traz pra você. É isso, né? Mas 30% X, 30% Y. Diagnóstico diferencial ainda, né? E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a depressão exatamente, que poderia ser algumas coisas que a pessoa que tem depressão tem. Que é uma tristeza, uma perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou baixa autoestima, sono e apetite alterados. A Gabi falou que não dormia, né? Cansaço e falta de concentração. Capaz que o cansaço e a falta de concentração seja também consequências da falta de sono também, né? Então, capaz que obviamente
por ser um único organismo, uma coisa vai afetando a outra e vira uma bolinha de neve aí, né? E Gabi, você acha que a depressão, no seu caso, ela veio como consequência desse diagnóstico, desse último diagnóstico, ou ele sempre existiu? Perguntinha capciosa. Quando eu tive, na realidade, eu acho que o meu transtorno propiciou a depressão, por assim dizer, né? O transtorno dissociativo pode vir a surgir em qualquer época da vida, tanto na infância, na vida adulta, quanto na velhice. Eu suspeito que o meu surgiu no começo da vida adulta, porém o gatilho foi na infância, sofrendo abuso sexual, dos 5 para os 6 anos, né? Não vou entrar muito em detalhes porque não é esse o tema, mas eu fiquei sem contar pra ninguém até os 18 anos de idade, que aí eu resolvi abrir pra minha família, então eu lidei sozinha com isso, me culpando, eu achava que eu era culpada pelo que aconteceu. Então esse processo não foi exatamente das coisas mais legais de se passar no mundo. Então ter ficado quieta disparou de diversos gatilhos ao longo da vida. E a sua família foi percebendo essa mudança? Ou por ser muito nova, não esse percebeu. Acúmulo, né, de tensão que você tinha? Não, ninguém percebeu porque eu sou uma boa mentirosa. Infelizmente, somos treinados para ser bons mentirosos. Depende da situação, né? Mentira pode ser uma coisa bem útil. Via de regra, eu sei fingir muito bem que tudo está bem. Sabe aquilo de tudo bem você ter um transtorno desde que você não aparenta? Desde que você aja como você não estivesse, é muito comum, né? Tem uma certa vergonha. Sim. Pelo menos em alguns setores da sociedade, não vou dizer, alguns setores, a minha experiência com a rua, por exemplo, às vezes eu acho que há algumas certas vantagens. A gente tem uma assistência social no Brasil que pensa muito a inclusão por via da doença, então para essa população pode ser, entre aspas, meio estranho dizer isso, produtivo. É meio estranho dizer, mas eu acho importante, outros setores não. Eu acho importante falar, pegando esse gancho, que a importância da educação sexual pro adolescente, pra criança, pro jovem adulto, para realmente denunciar ou saber o que está acontecendo e não passar anos sofrendo em silêncio, né? Sim. Sendo que você pode buscar ajuda. Poder falar disso faz toda a diferença no mundo. Eu só queria fazer 2 adendos no tema, tanto a educação sexual nas escolas, pelo amor de Deus, não só dentro de casa, porque dentro de casa muitas vezes acontece. A maioria das vezes acontece. A maioria das vezes, inclusive, são com progenitores, felizmente não foi o meu caso, mas muitas vezes são com os progenitores, com pai, com mãe, tio, pai, irmão. Então, essa bobagem que o povo fala de educação sexual, a família que resolve, não. Criança tem que saber, não é ensinar tipo o que vai fazer com a genitália quando for adulto, é o que não se permite, não permitir que outros façam consigo, tipo como a criança se defender. E particularmente por ser mulher, sociedade machista, né? Venhamos e convenhamos, mulher tem que ser quieta, tem que ser passiva, tem a todos aqueles que em pleno século XXI ainda vigora. Então, nós somos treinadas, mesmo que estejamos em uma família um pouco mais liberal, um pouco mais bem resolvida com esses aspectos, a sociedade como um todo acaba propiciando que as mulheres fiquem quietas quando esse tipo de coisa acontece, independente da idade. E acaba criando mais oportunidade para que isso aconteça. Sim. Uma história que é curiosa do nosso folclore brasileiro, que é a história do boto cor-de-rosa. Porque quando aparecia uma menina grávida na aldeia, as pessoas falavam, foi o boto. Na verdade, o boto, ele é esse mito, né? Que na verdade foi alguém familiar que não queria que contasse. Então, era o boto. E tem sempre uma relação de poder, né? Na pessoa que abusa. Não tem a ver com sexo, é uma relação de poder mesmo. De pegar alguém que não sabe o que está acontecendo ali e exercer. A gente vê muitos casos que a pessoa ameaça essa criança, diz que ninguém vai acreditar nela. E por aí vai, é muito comum, infelizmente. E Gabi, me conta um pouquinho sobre esses últimos 2 anos, quando você estava com 28, né? 27. Quando você estava com 27 anos, você falou, é agora que eu preciso mudar ou buscar alguma ajuda profissional de novo. O que fase da sua vida que você estava e como que você mudou a sua cabeça ou tomou essa decisão, falou, não tá dando mais, estou derrubada. Como que você estava nessa época? Bom, eu morei fora da casa dos meus pais por 3 anos, no antigo relacionamento. Eu estava em 2016, que eu estava com 25 para 26 anos, foram 2 bons anos, assim, que foi quando eu comecei a faculdade, estava
a carreira estava se consolidando um pouco mais, até que em 2017, foi quando eu estava de 26 para 27 anos, a coisa começou a desgringolar, assim, do começo do ano, principalmente. O relacionamento começou a ficar meio conturbado, eu tive algumas atitudes abusivas, hoje em dia eu reconheço isso, a outra parte infelizmente também, então começou a ficar meio tóxico o relacionamento. Até puxando o gancho também, eles fizeram um episódio muito bom sobre relacionamentos tóxicos, aliás, viu? Fica a dica. E começou a afetar, percebi que eu comecei a me afetar também nas relações familiares, visitava muito menos os meus pais, apesar de morar relativamente perto. Faltava muito no trabalho, faculdade, sempre fui muito dedicada ao que eu estava estudando. Comecei a levar cada vez mais difícil, queria faltar, via cada vez menos os amigos, até que no meio do ano eu percebi que estava indo ladeira abaixo de verdade, até que chegou o ponto no final do ano que não tinha mais como continuar nada. Saí do trabalho, saí da faculdade, resolvi trancar a faculdade para continuar depois. E buscar ajuda, eu falei para meus pais, não está dando. Eu acabei que terminou o relacionamento no qual eu estava, eu até achei melhor, assim, pra minha evolução mesmo foi melhor. E, na verdade, as decisões maiores foram eles que tomaram, porque eu tinha me tornado quase uma criança, assim, tava como se diz, sem condições de fazer nada, praticamente, nada. Então, tanto a internação, quanto os tratamentos que eu fiz ao longo desse processo de uma melhora de fato, foram decisões que foram meus pais que tiveram que dar a palavra final. Lógico que eu sempre fui ouvida, mas a decisão final tinha que vir deles, porque eu estava sem a mínima condição de falar nada, de fazer nada. Você nesse tempo, você estava, vamos dizer, tentando manter essa rotina, essa vida que você tinha, mas não estava conseguindo. Exatamente. Então saía de casa forçada, às vezes chorava no trabalho, às vezes ia para a faculdade, colocava um fone de ouvido meio escondido para não escutar a aula. Então, tipo, fazer umas coisas assim que não são do meu perfil, aspas, né, todas as aspas do mundo normal. Não era, né, do meu comportamento até então, numa tentativa de fugir, mas você não tem como fugir de si mesmo. O problema quando tá dentro é que você não tem para onde ir. Se você não resolve aquilo que tá dentro, companheiro, eu sinto muito, o sofrimento vai ser eterno. Se resolva por dentro antes. E aí foi ficando muito ruim até os seus pais pegarem essa rédea aí e falarem, vamos internar, talvez seja a melhor solução. Sim. E aí você ficou alguns meses lá, né? Eu não me recordo, por conta até de um tratamento mais recente que eu fiz no final de 2018, no ano passado. Aliás, como que você recebeu essa notícia? Ou você não tinha... Tava bem ruim e não conseguiu absorver? Então, faz parte... Tem 3 fatores. Depressão afeta a memória, transtorno dissociativo afeta a memória, um dos tratamentos que eu fiz afeta a memória. Então eu não me lembro muito bem desse período. Virou tudo um borrão gigante, assim, porque eu tava até um pouquinho antes de ser internada. Muitas coisas da minha vida, por conta de um dos tratamentos que eu fiz, virou como se fosse nada, assim, até... alguns amigos que vieram falar comigo recentemente, eu não lembrava da existência deles. Nossa. O transtorno dissociativo é muito comum, assim, você ter um desligamento de si mesmo, né? Então você perde coisas passadas ou até o momento presente mesmo. É bem chatinho. Eu tava lendo que você esquece até alguns detalhes da sua vida, de quem você é. Sim. Até, né? Sim. Lá dentro, o que você lembra? O pouco que eu lembro era uma rotina quase militar, assim, acordar às 7 da manhã, comer às 8, tinha as atividades do dia, hora do almoço, os horários específicos em que eu sou fumante, né? Os horários específicos que se podia fumar. Final de semana não tinha praticamente nada pra fazer, era o dia que você podia ficar jogando, era um lugar só pra mulheres, podia ficar jogando com as meninas ou não, ou saía com os familiares. No começo eu só saía com a minha família e voltava. Agora, mais detalhes, assim, eu lembro um pouco do médico, o psiquiatra responsável pela clínica, que não é muito grande, que era muito bom. Você via ele uma vez por semana? Acho que uma ou 2 vezes por semana, não me recordo com certeza. E a psicóloga que me acompanhou, que infelizmente não foi a profissional que deveria ter sido, né? A do pensamento positivo, tava me faltando o pensamento positivo.
Falar isso pra uma pessoa com depressão profunda que está internada numa clínica assim é super ideal. Só força de vontade, menina. Vai lá. É tipo coach, né? Sim. É tipo aquela frase do Big Brother lá, levanta a cabeça, princesa, como que é? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. É tipo isso, né? Tipo chegar no espelho e falar, você é forte, vai, você consegue. Mas o que eu lembro era de algumas... Eu mantive contato com algumas das moças que depois, né, mais recente, assim, tipo um ano e pouco depois de ter saído, 1 ano e meio, e ninguém teve uma experiência positiva, assim. Então a internação é realmente só pra quando não tem mais jeito. No meu caso, eu fui internada por conta da ideação suicida, né, tipo, como é que pai e mãe vai lidar com isso em casa. E não que tenha resolvido, não resolveu nada lá dentro, saí pior do que entrei. Mas para algumas poucas pessoas ajudou, mas não que alguém saia de lá super bem. Não dá pra... O que você acha que faltou? Complicado dizer, né? Porque eu não tenho uma visão profissional da coisa, mas tanto no meu caso quanto das meninas que se tornaram mais próximas de mim lá dentro, foi uma atenção individual mais específica, não seguir tanto protocolos de tratamento. Então você tem X, vamos só fazer X. Aí Y tem que seguir tal rotina de medicação. A relação que se criava com os funcionários também não ajudava muito, porque quem vai trabalhar com pessoas que têm transtorno mental precisa ter um treinamento todo específico para tratar essas pessoas de uma forma decente, né? Então... Eles tratavam de forma decente? Sim. É que eu não tinha... No meu caso era mais leve lá dentro. Então... Tinham casos muito mais graves que infelizmente eu não lembro pra detalhar nada. E também acho que não convém, né? Comigo sim, mas com outras meninas eu vi que não. Tipo, não era com todo mundo que eles sabiam lidar, não. Depressão lá dentro era o mais comum, assim, mas tinha pessoas com esquizofrenia, pessoas borderline em um grau muito alto, enfim, tinha de tudo, assim. Como que você se sentia convivendo com outros pacientes, vai? Tinha as pessoas que eu gostava muito, as quais era uma convivência tranquila. A parte complicada é que eu tenho um perfil, inclusive foi o motivo de eu ter escolhido a psicologia como segunda carreira, com vontade de ajudar os outros. Eu sempre saio de dentro querendo ajudar alguém, sempre. Tanto que meus pais vivem falando até que eu sou meio trouxa. Então pense alguém que não está bem, que tem esse perfil, junto com outras pessoas em casos ainda mais difíceis, com histórias de vidas ainda mais difíceis, então acabava se tornando não muito saudável, porque eu queria tentar resolver o problema dos outros quando eu estava lá dentro, pra resolver o meu, minha vida estava toda cagada já. Era um momento de pensar em você mesmo, né? Exatamente, coisa que eu nunca consigo fazer até hoje. O que eu ia perguntar é se você acha que essa experiência de ficar institucionalizada, né, numa instituição total, digamos, no sentido que sua vida acontece basicamente toda ali dentro, suas relações estão ali dentro, você se alimenta ali dentro, tudo que você faz é meio que num lugarzinho fechado. Você pode sair para visitar a família, mas eu imagino que tenha horas para isso. É um comportamento militar. Você acha que isso deixou marcas na sua vida? Você acha que você ainda carrega algum tipo de comportamento, algumas ideias hoje que vêm dessa experiência que você teve ali fechada? Em questão de paradigmas de vida, eu não sei te responder, né? Mas o que foi uma das coisas mais positivas foi a questão de rotina que eu nunca tive. Comia a hora que dava, dormia a hora que dava. Depois de lá, eu tenho um horário de sono um pouco mais específico, que é algo muito importante para quem tem transtorno, ter uma rotina. Até para o seu corpo se habituar. Aquele horário eu vou dormir, aquele horário é uma atividade mais intensa, é mental, é física, que seja. Então, de positivo eu trouxe isso, mas eu não sei dizer como é para outras pessoas. Eu imagino que para algumas pessoas isso faça mal. Se tudo ser tão rígido assim, que eles te obrigam a comer naquele horário, te obrigam a Porque se não for nesse horário, não vai comer. É meio louco isso, né? Que você pega uma receita que às vezes funciona, parece que você falou de coisas positivas, mas uma coisa que funcionou para uma pessoa, você acha que pode funcionar para 200, 300, né? Como se um comprimido milagroso que cura tudo, né? Aquelas essências que você compra no centro, né? E Gabi, nesse tempo que você passou lá, que foram quantos meses? 8 meses. Como é que foi o suporte do seu ambiente social? Você não tinha comunicação, né? Não, lá dentro não. Era só a sua família que ia te ver? Sim. E aí você passeava com a sua família ou era só internamente?
Ou você ia ver, sei lá, o avô, ou algum amigo de vez em quando? Nesse período de 2018, de uma forma geral, pessoas que não fossem familiares, eu me afastei praticamente de todo mundo, né? Que foi quando, inclusive, parei de falar contigo, né, Marco? Parei de falar com todo mundo mesmo, assim, não se sinta excluído. Não é pessoal. Não é pessoal, foi pessoal com todo mundo mesmo. Então eu saí, no começo eu só via meus pais, mas logo depois eu comecei a sair nos finais de semana. Eu passava o final de semana, às vezes meus pais têm apartamento em Ubatuba, às vezes eu ia pra lá com eles ou visitava com meus avós. Meus pais são pessoas bem cuidadoras, assim, os dois. Não tenho absolutamente nada pra reclamar com a família. Só que, né, enquanto você tá mal, você não consegue aproveitar nada. Então, tudo passou meio em branco, assim. Eu nem me recordo direito como exatamente eu me senti estando fora daquele ambiente, se era um alívio, se não era. Então eu acho que é importante, né, pra pessoa não perder o contato com a realidade aqui de fora. Mas eu não sei dizer exatamente como era pra mim. Você lá dentro, você ansiava por momentos lá fora? Ou você queria... Você nem se questionava e queria viver aquele momento ali pensando que ia resultar numa melhor qualidade de vida? Eu só queria que aquilo parasse. Aquilo que eu digo internamente, aquele sofrimento todo parasse. Seja lá dentro, lá fora, cá, lá em cima, embaixo, em Marte, em Júpiter, Saturno, Urano, que seja. Eu só queria que o sofrimento parasse. Então, na época, a solução que eu via era acabar com a vida, porque nada estava funcionando. Tomei diversas, cheguei a tomar 8 medicações ao mesmo tempo e não funcionava. 7, 8, que seja. Então... Não funcionava pra acabar com a dor ou dava um efeito que não era o que você queria? Os dois. Não sanava o que deveria se sanar, né, de regulação de humor, paracuidação suicida, enfim, tudo que envolve, né, depressão e ansiedade juntos, que foram os transtornos principais da época. E quanto Ixi, Maria, me perdi. Quanto me deixar no estado bom o suficiente para conseguir aproveitar a vida. Eu ficava sonado o dia inteiro, por causa de algumas medicações que eu prefiro não citar o nome, específicas. Então, não tinha uma idealização em relação a estar lá ou não estar lá. A idealização era, será que essa porcaria um dia vai acabar ou é isso aqui? É só isso aqui. É isso aqui que eu vou conhecer e ponto final da história. É porque acaba que você tá com um sofrimento interno, vai para um ambiente que não te dá prazer também, né? Então, te gera um outro sofrimento. E você espera que esse outro sofrimento te dê uma recompensa futuramente, né? Como se dois valores negativos dessem positivo, né? Fala, não, eu tenho que passar por isso porque é isso que vai me fazer ficar no positivo, né? E acabou no seu caso que não gerou positivo por causa disso, né? Sim. Então, a matemática não resolveu nesse caso. Não. Algumas pouquíssimas pessoas, como eu comentei, saíram de lá melhores do que entraram, mas pouquíssimas. A grandíssima maioria saiu traumatizada com alguma coisa que o psicólogo falou, que o médico falou, que alguma outra interna, eles chamavam de interna, inclusive, que alguma outra interna falou, então... O que você acha desse tratamento? Não tenho opinião. Não tenho opinião. Me lembra um pouco o seriado Orange is the New Black de prisão, né? As limites, as internas. Mas alguns quem tava lá mais tempo nos chamavam pelo nome, mas os outros nós éramos internas. Não sei dizer. Eu sinceramente não sei dizer. A pessoa, né? Você não tem mais um nome, você tem um número ou uma palavra genérica que significa todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Gabi, você me contou que você fez um tratamento chamado ECT. Me conta um pouquinho sobre esse tratamento. Bom, eu saí da clínica, pior que entrei. Será que era possível na época? E aí a gente começou a procurar tudo que era alternativa pra ver se funcionava. A gente tentou homeopatia, tentou acupuntura e foi tentando tudo possível imaginável. Até que a gente troquei de psiquiatra inúmeras vezes, nem sei te dizer a quantidade de médicos pelos quais eu passei no ano passado. O que te fazia desistir deles? O não funcionamento do tratamento, né? Que geralmente medicação a partir do 45º dia é quando, teoricamente, teria que fazer efeito. Então, chegava 1, 2 meses de tratamento, nada, trocava, até que eu fui parar no HC com um médico lá dentro da própria clínica. O médico já tinha falado de ECT.
como meu quadro nenhuma medicação estava funcionando, o ECT é um tratamento específico que para casos em que a medicação não está fazendo efeito suficiente, ou quem não pode tomar medicação, né? Idosos, pessoas que têm insuficiência cardíaca ou renal, enfim. A gente levou essa informação para um psiquiatra dentro do Hospital das Clínicas, ali no IPQ, no Instituto de Psiquiatria, e foi ali que tanto o ápice da minha pior e da minha melhor aconteceram. Para quem não conhece, o ECT é um tratamento que chama eletroconvulsoterapia. Vai surgir preconceito desde da sua cabecinha, que eu sei que vai. Vai vir laranja mecânica na sua casa. Exatamente. Antigamente é o que chamavam de antigo eletrochoque, porém de uma forma extremamente humana e de fato funcional. De fato, muitas e muitas e muitas pessoas melhoram. Esse tratamento salva inúmeras vidas. E é uma carga elétrica saudável. É bem mais reduzida. Anestesia também, né? Sim. Toma anestesia. Quanto ao funcionamento, você entra sempre com um acompanhante, né? Preferencialmente familiar. Você toma uma anestesia geral de curto prazo, que é quando acontece a intervenção, que eu acho que dura 8 segundos. A intervenção em si, de fato, da estimulação elétrica dura 8 segundos. Caramba. Aí depois você só acorda e vai pra casa. Você acorda diferente? Então, o único problema... O ECT foi maravilhoso, assim. Foram ECT, a minha atual psiquiatra, essa eu vou citar o nome, a Belkis, do IPQ, ela é maravilhosa. Legal, um abraço pra você. Parabéns pelo trabalho. Ela é maravilhosa. Quanto a minha atual psicóloga, que ela eu prefiro não citar o nome porque eu sou possessiva com ela. Foram elas que salvaram a minha vida. Foram esses 3 fatores pelos quais, de fato, eu consegui estar aqui hoje contando tudo isso. E o problema do ECT, anestesias de uma forma geral afetam a memória, tanto de curto, quanto de médio, quanto de longo prazo. Ou seja, já teve eu fiz 23 sessões que foram de setembro a março desse ano. E agora 2019. E eu não cheguei mais pra fevereiro, teve dia que eu não lembrava meu nome, durante 40 minutos. Eu acordei no meu quarto, Caramba. Olhei pra minha mãe, quem é você? Então, ele afeta, por isso que eu não lembro de muitas coisas da clínica, do meu passado, de infância. Até hoje, março, há 8, 9 meses atrás que eu parei o tratamento, que eu recebi alta, eu ainda não lembro de muita coisa. Eu não lembrava aqui da casa do Marco que eu vim diversas vezes. Então, a única parte que eu diria chata do ECT é por conta disso. E não é um tratamento que todo mundo comente abertamente, né? Você falar que fez em ECT, todo mundo, o que é isso? Aí depois você explica, vem aquela careta, né? Acha que você foi amarrado, assim, numa cadeira elétrica que convulsionaram o teu cérebro. Até por ser, no seu caso, como um último recurso, que você não conseguia achar nenhuma solução, acho que fica essa imagem de... Pô, vamos partir pra magia negra. Que agora acabou. Vamos fazer um sacrifício. Não se usa sangue de animais, tá? Sangue humano pode, de animaizinhos não. Mas aqui é engraçado isso, né? Porque por ser, no seu caso, o último recurso, fica um negócio meio... Pô, agora vale tudo, né? Vamos lá. Mas, pra você acabou sendo o melhor resultado, foi o último recurso que você usou. Exato, eu diria que foi o último porque foi o que resolveu. Eu não sei se eu tivesse partido para outros caminhos, se eu estaria aqui agora, sinceramente, porque eu cheguei a tentar. Logicamente, eu não vou falar como, mas eu cheguei a ter 3 tentativas frustradas, uma delas meio de caminho, por assim dizer. Mas foi por conta desse ECT que eu falei, opa, olha, isso é vida, olha, isso aqui que é vida, gente, isso existe, acho que acaba ficando que nem o daltônico que enxerga a cor pela primeira vez, né? Sim. Quer dizer que existe isso, né? É um negócio que não é possível, né? Que eu vivi o tempo inteiro sem isso, né? Eu até vivi uma fase muito esquisita, que foi fevereiro, quando eu de fato comecei a melhorar, né? Tipo, ter uma sensação de vida, já... sensação de felicidade. Eu entrei num período que eu não lembrava de nada, eu não tinha bom senso, porém eu estava relativamente com humor melhor, então eu tomava umas decisões tão aleatórias, assim, ai mãe, vamos viajar agora, no meio da madrugada, enfim, mas eu acredito que pra eles ouvir isso da filha que estava ruim durante tanto tempo, um ânimo, né?
Sim. Sabe? Uma atitude, uma iniciativa de vamos se divertir, vamos curtir a vida em algum lugar. Capaz que tenha sido um sinal positivo, visto positivamente pra eles, né? Meus pais têm um profundo afeto também, tanto pelo todo mundo do DCT, todos os profissionais são maravilhosos. O pessoal do IPQ é sem comparação. Assim. Legal. Vão. Fica a dica aí. Estão precisando de ajuda, vão, porque vale muito a pena. E Gabi, a gente lendo um pouquinho sobre o transtorno dissociativo, a gente viu que tem alguns casos que apresentam outras personalidades. Você teve alguma coisa disso? Tive. Então, no meu processo de melhora, eu tomei contato com uma questão mais espiritualista, que nunca foi exatamente um foco pra mim, mas acabou se tornando. Eu frequentei alguns centros de uma religião específica, até porque eu também prefiro não citar qual. E nessa religião se acredita em mediunidade. Não tô falando que é certo, que é errado, que existe, que não existe, não é essa a questão. Porém, para mim especificamente, foi prejudicial porque eu passei a ter crises que várias e várias pessoas confirmaram como mediunidade, no fim das contas não era. Eu tô tomando uma medicação específica, as quais eu não tenho mais essas crises. E muita gente confunde alhos com bugalhos, assim. Então era como... É um desligamento da realidade. Eu assistia como espectadora o que estava acontecendo, mas me tornava uma outra pessoa. Eu ficava agressiva, coisa que eu nunca sou. Sim. Eu já quase fui pra cima do meu pai fisicamente falando. Ele teve que me conter. Então, dependendo de quem vê, acredita que tá tendo uma atividade espiritual ali, vai? Sim, e não falando que existe ou que não existe, né? Porque quem somos nós pra dizer sobre algo tão eu já vi coisas assim também, né? Encontros xamânicos, algumas coisas assim. É um pouco se a gente pegar, desculpa te cortar, o DSM mesmo, né? A Bíblia do psicólogo, tem uma parte que foi lendo um pouco, acho que é uma coisa que eu achei realmente interessante, eu tenho meus problemas com o DSM, mas que ele fala que esse transtorno e diversos outros está diretamente vinculado com a cultura, né? Com o ambiente que você vive, experiencia um tipo de transtorno. Você falou desses centros e o que ele traz é um pouco disso, né? Em comunidades onde a religião, por exemplo, é muito mais forte, onde a ciência não tem um domínio tão grande, as pessoas costumam experienciar ou significar a experiência, né? Depende um pouco, através disso mesmo, né? Possessões, demônio, espíritos que possuem a pessoa mesmo, né? Enquanto que você pega... Acho que você vê um pouco de outra linha de pensamento, você vê fazendo psiquiatras, psicólogos, e você experiencia de um outro lugar. Sim. A significação é diferente, ainda que teoricamente seja uma mesma coisa, né? Uma mesma gênese, digamos assim. Sim. Inclusive dentro, desculpa te cortar, Marco, dentro do transtorno dissociativo tem uma parte que chama possessão, que é o transtorno dissociativo de identitário, de identidade, que é o antigo múltiplas personalidades, onde a pessoa é possuída, né, por outra identidade temporariamente, que podem se relacionar ou não. Não é o meu caso necessariamente, porque eu nunca perdi a consciência de fato. Tô expondo? Tô, mas e daí? Tipo, alguém tem que expor, alguém começou a expor pra tudo isso acontecer, pra todo esse conhecimento um dia chegar a vigorar e ajudar tantas pessoas. Então, se puder ajudar alguém, esse é o objetivo. Eu acho que é uma via dupla, né? A pessoa que tá em casa, às vezes ela escuta você falar, você fala de alguns pontos, ela se identifica e fala, sim, talvez eu tenha isso, olha ela fez alguns tratamentos, alguns procedimentos, alguma coisa deu certo, outras não, mas tem um caminho que você pode trilhar por aí, né? E a partir do momento que você entende as dores dos outros, você vira uma pessoa melhor. Sabe? Você vira uma pessoa com empatia e você entende a falha dos outros e até as suas falhas e entender o outro, né? E talvez pra ti também, não sei se você tem essa noção, mas você recontar isso é reviver de um outro lugar essa sua história, né? Poder dar outros sentidos pra ela. Sim, até um dos exercícios que minha psicóloga atual passou foi escrever uma biografia. Eu fiz isso. Então, por isso até que eu tenho ciência de trajetória. Fazer uma timeline ali do que aconteceu. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, mas em compensação uma das mais reconfortadoras também, porque agora eu sei de onde vinha exatamente o que aconteceu, porque X, Y, Z tiveram tal resultado. É a loucura acho que a psicologia é muito sentada nisso, a psicanálise também, sabe? Você não pode mudar os fatos, mas você pode transformar a narrativa dos fatos, como você entende, como você constrói suas experiências. E isso é fundamental. É bonito. Coisa bonita.
Que legal, poético, eu não? adorei essa frase, eu muito vou compartilhar. É do muito. Caligares, o psicanalista. Ah, tá. E eu acho que tem muito a ver com essa experiência que a gente tá fazendo aqui, de certo modo. Gabi, eu queria que você falasse agora, que a gente tá no último bloco, como que você se sente hoje em dia? Bom, hoje em dia, atualmente eu estou bem de verdade agora, não bem falsa de antigamente. E eu ainda tenho algumas alterações de humor por conta do meu transtorno, mas assim, não preciso de medicação por conta disso. Eu inclusive estou diminuindo a quantidade de medicações, eu cheguei a 7 nesse ano, estou com 3 agora. Possivelmente vai diminuir mais ainda ao longo do tempo, mas se não diminuir também, tudo bem. O que importa é ter uma vida saudável. Tô tendo visão de futuro. Tipo, eu quero voltar a estudar, recomeçar a faculdade de psicologia, voltar a trabalhar, que eu tô 2 anos parada. Voltar ativa. Então, a grande diferença entre a Gabriela do ano passado e a Gabriela desse ano são 2 pessoas, uma não via futuro e não queria um futuro, e a de agora quer um futuro, enxerga o futuro e está trabalhando para esse futuro acontecer. Então minhas relações estão muito mais saudáveis, estou revendo os meus amigos, estou conseguindo manter inclusive um relacionamento amoroso muito mais saudável que eu já tive ao longo da vida. Então, ser saudável, é assim que eu resumiria a vivência mais atual. Eu acho só, vou falar engraçado, mas não é engraçado. Mas fazendo uma leitura psicanalítica, que você, quando tinha 18 anos, acreditava que ia morrer quando chegasse perto dos 30, Gabi. E pelo que você fala, aquela Gabi morreu, né? Agora temos uma nova Gabi. Ai, que legal, eu nunca tinha pensado nisso. Digníssimo, ainda bem que está sendo assim. Não, muito bom. Bom, gente, e com esse episódio acho que deu pra gente contar bastante e ajudar as pessoas que tenham algum transtorno, conheça alguém que tem algum transtorno, ou que tem alguém que se comporte diferente e você não sabe o que é, a entender mais. Acho que foi muito bom ter a Gabi falando aqui. Aliás, é um ato de coragem expor a sua história assim. Que nem a Brené Brown fala, que quanto mais frágil você está, mais coragem você tem. E eu acho muito bonito isso. Queria agradecer você por ter vindo aqui, é muito legal de te rever. O Pablo tá aqui no seu primeiro episódio, vai fazer o segundo amanhã com a gente. Isso aí. E o que vocês têm pra falar, gente, sobre transtornos mentais, psicologia, terapia? Façam terapia. Amiguinhos, façam terapia, independente de transtorno mental ou não. É uma mudança de vida surreal. Existe alta em terapia, viu? Não é uma coisa que necessariamente vai ser pro resto da vida, mas se for, ajuda muito. E galera, vamos desmistificar um pouco aí saúde mental. Não é porque alguém tem algum transtorno que a pessoa é inferior ou não é capaz de ter uma vida plena. Muita gente que tá do seu lado, inclusive, às vezes você nem sabe, sofre alguma coisa ou já sofreu alguma coisa e aquilo a tornou simplesmente mais forte só. Ou é simplesmente um traço da história dela, como você tem as suas dificuldades também. Eu sou meio suspeito, né? Eu também atendo em clínica, então eu tô meio que vendendo peixe aqui. Mas eu acredito que sim, pode beneficiar muita gente. A gente brincou um pouco com essa ideia de normalidade. Eu acho que as pessoas devem tentar fugir, porque a normalidade é um tipo de vida em caixinha, né? Que te vendem pra você meio que se enquadrar ali. E a última coisa que eu acho que tem na normalidade é alguma coisa de sujeito mesmo, de experiência autêntica de vida, né? Eu acho que a psicologia, a psicanálise vai muito nessa linha, sabe? De buscar o que tem de autêntico ali, do que tem só seu nessa história. Eu achei muito rico a fala dela exatamente nesse sentido, né? A gente brincou com o DSM, com a Bíblia e tal, mas a gente não ficou preso nisso. A riqueza tá realmente na possibilidade que ela tem de contar a sua experiência particular, que é simplesmente dela, e você vai perguntar pra outra pessoa que tem o mesmo diagnóstico, ela vai contar a experiência dela, que não vai ser igual também. Eu acho que a riqueza tá aí. Eu acho que a psicologia e a psicanálise pode ajudar exatamente nisso, né? Resgatar a autenticidade da vida. Sim. Não é uma coisa só flores, eu acho que tem que deixar claro, né? Psicologia, psicanálise é algo algumas vezes doloroso mesmo, que aperta o botão da angústia, a gente brinca. Mas a dor faz parte da vida, ela tem um propósito de estar ali e exatamente te mover às vezes, né? Ela pode ser algo que te destrói, te paralisa, mas ela pode ser aquele negócio também que faz você levantar do sofá, sabe? Procurar alguma coisa nova, tentar uma nova alternativa. A gente brincou também do... Eu esqueci até o nome agora, o ECT. O ECT, né? Às vezes é isso mesmo, você tem que tentar alguma coisa nova, fora da caixinha que não te falaram ainda. Então eu recomendo. É isso aí, gente.
Valeu aí esse episódio especial. Vamos tentar fazer mais sobre saúde mental. E é isso aí, pessoal. Segue a gente lá nas mídias sociais. Eu sou o @macuab com K. E segue lá o podcast no @Cagando Regra Podcast. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Valeu, gente. Façam terapia, hein? Falou. Foi um prazer cagar a regra com vocês. Falou.